Ela vendeu tudo o que tinha para salvar o homem que amava. A cirurgia foi um sucesso. Ele abriu os olhos e não sabia quem ela era. Pior, a ex-esposa apareceu, levou ele embora e fingiu que ainda eram casados. Lívia estava grávida, sem casa, sem dinheiro. E o homem que ela salvou não se lembrava dela. Mas essa história está longe de acabar, porque o amor verdadeiro tem memória própria, e quando Mateus finalmente descobrir a verdade, alguém vai pagar por cada mentira. Você está preparado para conhecer a história de uma mulher que perdeu tudo, mas se recusou a perder a si mesma? Então, respira fundo, porque essa jornada vai te emocionar do início ao fim. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Lívia sempre acreditou que o amor verdadeiro existia. Não aquele amor dos filmes perfeito e sem cicatrizes, mas o tipo de amor que te faz acordar sorrindo, que te faz querer ser melhor. E foi exatamente isso que ela sentiu na primeira vez que Mateus segurou sua mão. Eram 6 meses juntos. 6 meses de descobertas, de risos compartilhados, de olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Lívia, aos 28 anos, trabalhava como vendedora em uma loja de departamentos, mas seu diploma, recém-conquistado em administração de empresas, guardava promessas de um futuro diferente. Ela era bonita de um jeito natural, doce nos gestos, gentil na forma como tratava o mundo. E Mateus via tudo isso. "Você sabe que eu te amo, não sabe?" Ele sussurrou naquela noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pela avenida iluminada. Lívia sorriu, apertando os dedos dele entre os seus. "Eu sei. E eu te amo também." Mateus era tudo o que ela nunca imaginou encontrar. Um homem de 32 anos, arquiteto, talentoso, sócio majoritário de uma empresa que começava a despontar no mercado. Ele era charmoso, seguro de si, mas nunca arrogante. Carregava uma mágoa recente, o casamento desfeito com Susana, uma mulher que ele descrevia como bonita por fora, vazia por dentro. Susana não aceitava assinar o divórcio, mas Mateus garantia que era apenas questão de tempo. "Assim que ela assinar aqueles papéis, eu te peço em casamento", ele prometeu, parando no meio da calçada para olhar Lívia nos olhos. "Quero passar o resto da minha vida com você." O coração dela disparou. Ali, sob a luz dos postes e o movimento da cidade, Lívia sentiu que finalmente estava no lugar certo, com a pessoa certa. Mas a felicidade, ela descobriria em breve, pode ser tão frágil quanto o vidro. 2 semanas depois, o telefone de Lívia tocou antes do sol raiar. Ela acordou sobressaltada, o coração já apertado antes mesmo de atender. "Alô? Você é Lívia Santos?" A voz do outro lado era formal, controlada. "Sou do Hospital São Lucas. Mateus Andrade sofreu um acidente de carro. Pegamos seu contato no celular dele. Você precisa vir imediatamente." O mundo desabou. Lívia nem se lembra de como chegou ao hospital. Suas pernas tremiam enquanto corria pelos corredores brancos e frios, o cheiro de desinfetante queimando suas narinas. Quando finalmente encontrou o médico, as palavras dele foram como punhaladas. "Ele está em estado gravíssimo. Precisa de uma cirurgia de emergência. É cara, muito cara." "Quanto?" O médico hesitou antes de responder. R$200 mil. E precisamos operar nas próximas horas." Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela não tinha aquele dinheiro. Não tinha nem 1/10 daquilo. Mas ela tinha que tentar. Nas horas seguintes, ela ligou para bancos, tentou empréstimos e implorou por ajuda. Todas as portas se fecharam. Desesperada, ela lembrou de Roberto, o sócio de Mateus. Se alguém podia ajudar, era ele. Roberto era um homem de meia idade, sempre bem vestido, com um sorriso que nunca alcançava os olhos. Quando Lívia o encontrou na empresa, ele a recebeu com frieza. "A empresa está em péssimas condições financeiras, Lívia", ele disse, cruzando os braços. "Não posso tirar esse dinheiro de lugar nenhum." "Mas ele é seu sócio, seu amigo." Roberto desviou o olhar. "Lamento. Não posso ajudar." Lívia saiu dali com o coração partido. Mas então,
Olhando para a escritura do seu pequeno apartamento que carregava na bolsa, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela iria penhorá-lo, iria salvar Mateus, custasse o que custasse. A cirurgia aconteceria em poucas horas. Lívia havia sacrificado tudo. Mas será que o amor seria suficiente para trazê-lo de volta? A sala de cirurgia parecia sugar toda a esperança do corredor. Lívia estava sentada em uma cadeira de plástico duro, as mãos entrelaçadas com tanta força que as juntas ficaram brancas. 7 horas. 7 horas intermináveis de espera, de orações silenciosas, de imaginações terríveis que invadiam sua mente como fantasmas. Ela havia assinado os papéis do penhor naquela mesma manhã. Seu apartamento, aquele pequeno refúgio que ela conseguira comprar com tanto esforço, economia de anos e anos de trabalho, agora estava nas mãos de um banco. Mas nada disso importava. Nada importava se Mateus não sobrevivesse. Quando a porta da sala de cirurgia finalmente se abriu, Lívia se levantou de um salto, o coração martelando contra as costelas. Ele está bem? Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. O cirurgião tirou a máscara, revelando um rosto cansado, mas aliviado. A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos estabilizá-lo. Mas ele entrou em coma induzido para o corpo se recuperar. Agora é esperar. Lívia desabou na cadeira, as lágrimas finalmente escorrendo livres pelo rosto. Ele estava vivo. Mateus estava vivo. Durante 7 dias e 7 noites, Lívia não saiu do lado dele. Ela segurava a mão fria de Mateus, conversava com ele, contava histórias dos momentos que viveram juntos, implorava para que ele voltasse. As enfermeiras traziam café, a médica passava para checar os sinais vitais, mas Lívia permanecia ali, uma sentinela amorosa que se recusava a abandonar seu posto. Você precisa descansar, disse uma das enfermeiras, uma mulher de olhos gentis. Ele não vai acordar só porque você está aqui. Mas eu preciso estar aqui quando ele acordar, Lívia respondeu, a voz firme apesar do cansaço. Preciso que a primeira coisa que ele veja seja meu rosto. Preciso que ele saiba que não, está sozinho. Na manhã do 8º dia aconteceu. Mateus abriu os olhos. Lívia estava segurando a mão dele quando sentiu os dedos se moverem. Seu coração disparou. Ela se inclinou sobre a cama, os olhos marejados. Mateus, amor, você consegue me ouvir? Ele piscou devagar, os olhos confusos percorrendo o quarto. Então, finalmente, o olhar dele encontrou o rosto dela. Lívia sorriu, as lágrimas escorrendo. Você está bem. Você vai ficar bem. Eu estou aqui, meu amor. Mas então Mateus franziu a testa. Ele olhou para ela como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. Quem é você? O mundo parou. Lívia sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. Ela soltou uma risada nervosa, ainda segurando a mão dele. Sou eu, amor. Lívia, sua namorada. Mateus continuou olhando para ela, a confusão estampada no rosto. Eu não me lembro de você. A médica entrou rapidamente na sala, afastando Lívia com delicadeza. Ela examinou Mateus, fez perguntas, checou. Reflexos. Depois levou Lívia para o corredor. Ele está com amnésia. O trauma do acidente afetou parte da memória recente. Ele não se lembra dos últimos meses, talvez até um ano. Mas ele vai se lembrar de mim, certo? Lívia perguntou, a voz desesperada. Ele vai recuperar a memória? A médica hesitou. É possível, mas não há garantias. Pode levar semanas, meses, ou pode nunca voltar completamente. Lívia encostou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Ela havia sacrificado tudo. Havia dado seu apartamento, sua segurança, seu futuro. E agora o homem que ela amava não se lembrava dela. No dia seguinte, Lívia tentou se aproximar, mas Mateus estava sonolento com aquele olhar distante, como se ela fosse uma estranha. E então, Susana apareceu. Lívia estava no quarto quando a porta se abriu e uma mulher alta, perfeitamente maquiada, entrou com a confiança de quem é dona do lugar. Susana tinha 30 anos, mas parecia mais jovem, com roupas caras e um sorriso que escondia veneno. Mateus, meu amor! Ela correu até a cama pegando a mão dele. Graças a Deus você está bem, eu estava tão preocupada. Mateus sorriu fracamente.
Susana olhou de cima a baixo para Lívia. Sou Susana Andrade, a esposa dele. E você é... Eu sou a namorada dele. Susana deu uma risada cruel. Namorada? Querida, ele é casado comigo. Sempre foi. Mateus olhou confuso entre as duas mulheres. Os remédios ainda o deixavam dopado. E então, Susana se inclinou, beijando o rosto dele com uma intimidade que fez o coração de Lívia se despedaçar. Vou cuidar de você. Vamos para casa, amor. Você precisa se recuperar no conforto do nosso lar. Lívia saiu do hospital naquele dia, sentindo que havia perdido não apenas o homem que amava, mas também a si mesma. Mas o pior ainda estava por vir. Lívia não conseguia parar de tremer. Sentada no banco da praça, em frente ao hospital, ela olhava para o prédio branco como se esperasse que Mateus aparecesse na janela, que tudo fosse um pesadelo do qual ela pudesse acordar. Mas a realidade era implacável. Susana havia levado Mateus embora, e ele não havia protestado, porque ele não se lembrava dela. As lágrimas vieram quentes e silenciosas. Ela abraçou a si mesma, sentindo o vento frio da noite cortar sua pele. Tudo que ela havia sacrificado, seu apartamento, sua segurança, suas economias, parecia ter sido em vão. Mas então, uma náusea súbita a atingiu. Lívia correu até a lixeira mais próxima e vomitou. Quando a tontura passou, ela se limpou com as mãos tremendo, e de repente uma suspeita terrível atravessou sua mente. Não podia ser. Mas os sinais estavam todos ali. O atraso, o enjoo matinal que vinha há dias, a sensibilidade. 2 horas depois, no banheiro do seu apartamento, Lívia segurava um teste de gravidez positivo entre os dedos. Ela deslizou pela parede até sentar no chão frio, o teste ainda na mão, e chorou como nunca havia chorado antes. Ela estava grávida. Grávida de um homem que não se lembrava dela. Grávida e sem lar. Grávida e completamente sozinha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Susana estava tecendo sua teia com maestria. A casa era ampla, decorada com um gosto que gritava dinheiro. Mateus estava sentado no sofá da sala, olhando ao redor com uma expressão confusa. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranho, como uma palavra na ponta da língua que você não consegue lembrar. Você precisa descansar, amor, Susana disse, trazendo um copo d'água e alguns comprimidos. Tome seus remédios. Que remédios são esses? Mateus perguntou, olhando para as pílulas na palma da mão. Os que a médica receitou, para sua recuperação. Susana sorriu docemente, mas havia algo frio naquele sorriso. Você confia em mim, não confia? Mateus hesitou, mas acabou engolindo os comprimidos. O que ele não sabia era que Susana havia trocado parte da medicação. Nada que o prejudicasse gravemente, mas o suficiente para manter sua mente em uma névoa constante, dificultando ainda mais a recuperação da memória. Naquela mesma noite, Roberto apareceu para uma visita casual. Ele entrou na sala com um sorriso largo, trazendo uma garrafa de uísque caro. Mateus, que bom ver você recuperado, amigo. Roberto. Mateus apertou a mão dele, sentindo uma vaga familiaridade. Estávamos conversando antes do acidente, Roberto disse, sentando-se ao lado de Susana como se fossem velhos confidentes. Sobre você vender sua parte da empresa para mim. Você se lembra? Mateus franziu a testa. Não, me lembro disso. Claro que não lembras, amor. Susana interveio, passando a mão pelo ombro de Mateus. O acidente apagou muita coisa, mas era isso mesmo que você queria. Você disse que queria se aposentar cedo, viajar comigo pelo mundo. Lembra? Mateus passou a mão pelo cabelo frustrado. Eu não sei. Tudo está tão confuso. Não se preocupe, Roberto disse, dando um tapinha amigável nas costas dele. Podemos resolver isso quando você estiver melhor, sem pressa. Mas havia pressa nos olhos de Roberto. Havia ganância. E Susana sabia exatamente o que fazer para transformar aquela amnésia em uma mina de ouro. Lívia tentou ligar para Mateus dezenas de vezes. Todas as chamadas foram bloqueadas. Ela foi até a empresa, mas a recepcionista, instruída por Roberto, disse que Mateus estava em recuperação e não estava recebendo visitas. 2 meses depois, desesperada, Lívia foi até a casa onde Mateus estava.
Seu coração batia descompassado quando ela tocou a campainha. Susana abriu a porta, bloqueando a entrada com o corpo. O que você quer aqui? Preciso falar com Mateus, por favor. Só alguns minutos. Ele não quer falar com você. Susana cruzou os braços, o olhar cruel. Ele nem sabe quem você é. Mas eu posso ajudá-lo a se lembrar. Eu tenho fotos, mensagens, Você é o quê? Susana deu um passo à frente, abaixando a voz para um sussurro venenoso. Você é uma vendedora de loja que se aproveitou de um homem vulnerável. Uma oportunista que tentou se meter em um casamento. Mateus está aqui, comigo, onde sempre pertenceu. E se você tentar se aproximar dele de novo, eu chamo a polícia. Entendeu? As lágrimas queimavam nos olhos de Lívia, mas ela se recusou a deixá-las cair na frente daquela mulher. Ele vai se lembrar. Mais cedo ou mais tarde ele vai se lembrar de mim. Susana riu, um som agudo e cruel. Continue sonhando, querida. A porta se fechou com um baque que ecoou como um tiro no coração de Lívia. Naquela noite, deitada no sofá apertado do apartamento modesto que havia alugado depois que foi despejada, Lívia colocou a mão sobre a barriga que ainda não aparecia. Ela estava sozinha, grávida, sem lar, sem o homem que amava. Mas algo dentro dela estava mudando. A fragilidade estava dando lugar a algo mais forte, mais duro. Ela não iria desistir, não de Mateus, não do bebê e não de si mesma. O que Lívia não sabia era que dentro daquela casa, Mateus estava começando a ter sonhos, fragmentos de memórias, um sorriso doce, uma voz suave e um nome que ele não conseguia lembrar, mas que fazia seu coração apertar: Lívia. Mateus acordou no meio da noite com o coração acelerado. Ele havia sonhado de novo, com uma mulher, um vulto. Ela segurava a mão dele e dizia algo que ele não conseguia ouvir, mas que fazia seu peito doer de saudade. Quem era ela? Ele se levantou da cama com cuidado para não acordar Susana, que dormia ao seu lado. Caminhou até a janela e olhou para a cidade adormecida. Algo dentro dele gritava que aquilo tudo estava errado. A casa, a vida, Susana. Tudo parecia encaixado de forma forçada, como uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Não consegue dormir? A voz de Susana veio de trás dele. Mateus se virou. Ela estava sentada na cama, os cabelos perfeitamente arrumados mesmo àquela hora da madrugada. Tenho sonhado muito, ele disse a voz baixa. Sonhos estranhos. Com uma mulher. Susana ficou tensa por uma fração de segundo, mas rapidamente recompôs o sorriso. São só os efeitos dos remédios, amor. A médica disse que isso é normal. Vem, volte para a cama. Mateus hesitou, mas acabou voltando. Enquanto se deitava, Susana já estava pegando os comprimidos na mesa de cabeceira. Tome isso. Vai te ajudar a dormir melhor. Ele olhou para as pílulas, uma desconfiança vaga piscando em sua mente. Mas estava cansado demais para questionar. Engoliu os comprimidos e fechou os olhos, sem ver o sorriso satisfeito que Susana escondia na penumbra. Na manhã seguinte, Mateus voltou à empresa pela primeira vez desde o acidente. O prédio moderno de vidro e aço parecia familiar, mas ao mesmo tempo alienígena. Funcionários cumprimentaram-no com entusiasmo, mas ele mal conseguia se lembrar dos nomes. Senhor Andrade! Uma voz feminina e calorosa chamou sua atenção. Uma mulher de uns 50 anos se aproximou. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos que transmitiam bondade genuína. Márcia, sua assistente. Algo nele sabia disso instintivamente. Márcia, ele disse, surpreso consigo mesmo por lembrar o nome. É tão bom tê-lo de volta, ela disse, e havia lágrimas nos olhos dela. Estávamos todos tão preocupados. Roberto apareceu do nada, colocando a mão no ombro de Mateus com falsa camaradagem. Márcia, não canse o Mateus logo no primeiro dia. Ele ainda está se recuperando. Roberto olhou para Mateus. Vamos até meu escritório? Precisamos conversar sobre alguns assuntos pendentes. Mateus assentiu, mas não antes de captar o olhar de advertência que Márcia lançou para Roberto. Havia algo ali, algo que ele não entendia. No escritório, Roberto fechou a porta e serviu café como se fossem velhos amigos. Então, como você está se sentindo? Confuso,
Mateus admitiu. Tudo parece distante. Normal. O importante é que você está vivo. Roberto pausou como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Sobre aquela conversa que tivemos antes do acidente. Sobre você vender sua parte da empresa para mim. Suzana mencionou isso. Mateus disse, esfregando as têmporas. Mas eu não me lembro de ter tomado essa decisão. Você estava cansado, Mateus. Falou sobre querer mais tempo para sua vida pessoal. E agora, depois de tudo que passou, faz ainda mais sentido, não acha? Algo dentro de Mateus resistia. Aquela empresa era dele. Ele havia construído aquilo do zero. Por que iria querer vender? Preciso de tempo para pensar, ele disse finalmente. Roberto sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Claro, sem pressa. Estou aqui para ajudar no que precisar. Quando Roberto saiu, Márcia entrou discretamente no escritório de Mateus, fechando a porta atrás de si. Senhor Andrade, posso falar com o senhor em particular? Claro, Márcia. O que foi? Ela se aproximou, a voz baixa e urgente. Eu não deveria estar dizendo isso, mas as coisas não são o que parecem. Antes do acidente, o senhor estava feliz, muito feliz, e não era com Suzana. Mateus sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? O senhor tinha uma namorada, Lívia, uma moça maravilhosa. Vocês estavam apaixonados. O senhor falava dela o tempo todo, mostrava fotos, dizia que ia se casar com ela assim que o divórcio fosse finalizado. O nome atingiu Mateus como um raio, Lívia, o mesmo nome que ecoava em seus sonhos. Lívia, ele repetiu a voz trêmula. Eu conheço esse nome. Claro que conhece. Márcia pegou o celular e mostrou uma foto de Lívia. Mateus sentiu as pernas fraquejarem. Ele se sentou pesadamente na cadeira, segurando o celular, como se fosse um tesouro. Onde ela está? Preciso vê-la. Não sei ao certo, mas sei que ela tentou procurá-lo várias vezes. Suzana a mandou embora. Raiva. Pela primeira vez desde que acordara do coma, Mateus sentiu uma raiva pura e cristalina queimando dentro dele. Me ajude, Márcia. Preciso descobrir a verdade. Ela assentiu determinada. Farei tudo o que puder, Sr. Andrade. Naquela noite, Mateus não tomou os remédios que Suzana lhe ofereceu. Ele fingiu engolir, mas cuspiu assim que ela saiu do quarto. E então, pela primeira vez em semanas, sua mente começou a clarear. As memórias vinham em fragmentos, como estrelas emergindo de uma noite nublada. Lívia rindo, Lívia abraçada a ele. Lívia dizendo, eu te amo, com aquela voz suave que fazia seu coração derreter. Ele precisava encontrá-la, custasse o que custasse. Mas o que Mateus não sabia era que, naquele exato momento, a médica que havia cuidado dele no hospital estava tentando desesperadamente entrar em contato. Ela tinha informações que mudariam tudo, e o relógio estava correndo. Doutora Helena Mendes estava sentada em seu consultório, olhando para a tela do computador com crescente preocupação. Mateus Andrade havia perdido as últimas 3 consultas de acompanhamento pós-cirúrgico. Isso não era apenas irregular, era perigoso. Ela havia ligado dezenas de vezes para o número que constava no cadastro, mas as ligações nunca eram atendidas ou caíam direto na caixa postal. Algo estava muito errado. Ela pegou o telefone novamente e dessa vez decidiu ligar diretamente para a empresa de Mateus. Talvez conseguisse falar com ele por lá. Andrade em Associados, bom dia, atendeu a recepcionista. Bom dia, aqui é a doutora Helena Mendes, do Hospital São Lucas. Preciso falar com o Sr. Mateus Andrade, é urgente. Houve uma pausa. Um momento, por favor. A ligação foi transferida várias vezes, até que finalmente uma voz masculina atendeu. Mateus. Alô? Sr. Andrade, que alívio conseguir falar com o senhor. Aqui é a doutora Helena, a médica que cuidou da sua cirurgia. O senhor perdeu as últimas consultas de acompanhamento. Preciso vê-lo urgentemente. Mateus franziu a testa. Consultas? Suzana não havia mencionado nada sobre consultas. Doutora Helena. Desculpe, minha esposa não me disse nada sobre consultas. Do outro lado da linha, a médica ficou em silêncio por um momento. É muito importante que o senhor venha à consulta hoje mesmo.
Há coisas que precisamos conversar. Pode vir às 3 da tarde? Será que Mateus estava preparado para saber a verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Eu estarei lá, Mateus disse, a voz trêmula. Quando desligou o telefone, ele estava tremendo. Cada palavra da médica ecoava em sua mente como um trovão. Ele olhou para a porta fechada do escritório e, pela primeira vez, sentiu medo. Medo do que havia se tornado. Medo do que eles haviam feito com ele. Às 3 da tarde, Mateus estava no consultório da doutora Helena. Ela o recebeu com um sorriso preocupado e o conduziu para dentro. Senhor Andrade, antes de mais nada, preciso examinar como está a sua recuperação. O senhor tem tomado os medicamentos que prescrevi? Mateus hesitou. Minha esposa tem me dado alguns remédios, mas eu não sei se são os mesmos que a senhora prescreveu. A médica franziu a testa. Traga os frascos na próxima consulta. Preciso verificar. Ela o examinou cuidadosamente, checou reflexos, fez perguntas sobre sua memória. Quando terminou, sentou-se à frente dele, as mãos cruzadas sobre a mesa. Senhor Andrade, preciso ser honesta com o senhor. Sua recuperação deveria estar mais avançada. A amnésia pós-traumática geralmente começa a ceder após algumas semanas, especialmente com o acompanhamento adequado. Mas o senhor parece estagnado. E isso me preocupa. O que a senhora está dizendo? Estou dizendo que é possível que algo esteja interferindo na sua recuperação. Ela pausou, escolhendo as palavras. E há algo mais que preciso lhe contar. Sobre Lívia. Mateus se inclinou para frente, o coração disparado. Por favor, conte-me tudo. A médica respirou fundo. Lívia Santos foi a pessoa que pagou por toda a sua cirurgia. Ela penhorou o apartamento dela, tudo o que tinha, para salvar sua vida. Quando o senhor estava em coma, ela não saiu do seu lado. Ela conversava com o senhor, segurava sua mão, implorava para que voltasse. Eu nunca vi um amor tão puro e dedicado em todos os meus anos de medicina. As lágrimas queimaram nos olhos de Mateus. E quando eu acordei, eu não me lembrava dela. Sim, e então aquela mulher, Susana, apareceu e o levou embora. Lívia ficou devastada. Ela tentou várias vezes falar comigo, perguntando se havia alguma forma de ajudá-lo a recuperar a memória. E então, ela simplesmente desapareceu. Não voltou mais. Mateus passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso esmagador da culpa e da raiva. Eu preciso encontrá-la. Preciso pedir perdão. Preciso. Ele não terminou a frase. Uma tontura súbita o atingiu. A sala começou a girar. Ele tentou se levantar, mas as pernas não responderam. Senhor Andrade? A médica se levantou rapidamente, segurando-o. Mas era tarde demais. Mateus desabou no chão, inconsciente. Quando Mateus acordou, estava em uma cama de hospital novamente. O teto branco, o cheiro de desinfetante, os bips constantes dos monitores. Tudo terrivelmente familiar. A doutora Helena estava ao lado da cama, junto com outros médicos. Bem-vindo de volta, Sr. Andrade. Deu um susto em todos nós. O que aconteceu? O senhor teve um colapso. Seu corpo entrou em um estado de estresse extremo. Precisamos mantê-lo aqui por alguns dias para observação. Mateus tentou sentar, mas ela o impediu gentilmente. Calma, o senhor precisa descansar. Não, Mateus disse, a voz fraca, mas determinada. Preciso falar com Lívia. Por favor, preciso encontrá-la. A médica trocou um olhar com os colegas. Vou tentar localizá-la, mas agora o senhor precisa descansar. 2 dias. Mateus ficou 2 dias em coma novamente, mas dessa vez, quando acordou, algo havia mudado. Sua mente estava clara, cristalina, e as memórias voltaram como uma enchente quebrando uma represa. Lívia, cada momento com ela, cada riso, cada beijo, cada promessa, o dia em que se conheceram, a primeira vez que disse "eu te amo", os planos de casamento, tudo. Ele se lembrava de tudo, e se lembrava também da ganância de Roberto, da visita de Susana ao hospital, dos olhares conspiratórios entre ela e Roberto. Tudo se encaixava agora. Eles haviam armado uma farsa, haviam roubado sua vida. Quando a doutora
Helena entrou no quarto. Mateus estava sentado na cama, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me lembro, ele disse, a voz embargada. Eu me lembro de tudo. Preciso vê-la. Preciso ver Lívia agora. A médica sorriu, aliviada. Finalmente conseguimos localizá-la e já mandei uma mensagem para ela. 30 minutos depois, a porta do quarto se abriu lentamente. E ali estava ela. Lívia parecia diferente. Mais magra, com olheiras profundas, roupas simples. Mas para Mateus, ela nunca havia sido tão bonita. Ela parou na porta, as mãos tremendo, os olhos marejados. Mateus... Ele estendeu a mão para ela, as lágrimas caindo livremente. Lívia, meu amor, eu sinto tanto por tudo. Ela deu um passo hesitante, e então outro, e então correu para ele caindo em seus braços. Os dois choraram juntos, segurando um ao outro como se o mundo inteiro dependesse daquele abraço. Eu nunca te esqueci, ele sussurrou no cabelo dela. Mesmo quando não me lembrava, meu coração sabia. Meu coração sempre soube. Eu te amo, ela disse, a voz sufocada pelos soluços. Eu nunca parei de te amar. E eu te amo, mais do que tudo nesse mundo. Eles se beijaram, um beijo molhado de lágrimas e cheio de promessas. Um beijo que selava novamente o amor que ninguém conseguira destruir. Mas então a porta se abriu violentamente. Susana entrou como um furacão, os olhos flamejando de raiva. O que está acontecendo aqui? Mateus se afastou de Lívia apenas o suficiente para olhar para Susana com uma frieza que ela nunca havia visto nele. A farsa acabou, Susana. O confronto final estava prestes a começar, e dessa vez a verdade não seria silenciada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Susana ficou paralisada na porta, os olhos indo de Mateus para Lívia e de volta para Mateus. Ela podia sentir o controle escorregando entre seus dedos como areia. Mateus, o que você está dizendo? Ela tentou manter a voz doce, mas havia um tremor traidor ali. Você ainda está confuso por causa do acidente. Vamos para casa e... Eu disse que a farsa acabou. Mateus repetiu cada palavra cortante como vidro. Ele se levantou da cama, mantendo Lívia protegida ao seu lado. Eu me lembro de tudo, Susana. De tudo. O rosto de Susana empalideceu. Você se lembra? De cada mentira, de cada manipulação. Mateus deu um passo em direção a ela e Susana recuou instintivamente. Você e Roberto armaram tudo isso, não foi? Aproveitaram minha amnésia para me convencer de que ainda éramos casados para me fazer vender minha parte da empresa. Isso é ridículo. Susana tentou rir, mas o som saiu forçado, histérico. Nós somos casados, sempre fomos. Éramos. Mateus corrigiu, a voz dura. Até você se recusar a assinar o divórcio, mesmo sabendo que nosso casamento tinha acabado há muito tempo. Mesmo sabendo que eu amava outra pessoa. Susana olhou para Lívia com um ódio tão puro que fez a temperatura do quarto cair. Essa aí? Essa vendedora de loja que se jogou em cima de você, que se aproveitou de... Chega! Mateus gritou e o som reverberou pelas paredes. Chega de mentiras. Lívia salvou minha vida enquanto você e Roberto tramavam para me roubar. Ela deu tudo o que tinha por mim e você teve a audácia de afastá-la de mim quando eu mais precisava dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado de Susana, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração por ter sido descoberta. Você não entende, ela disse, a voz agora aguda e desesperada. Eu fiz tudo por nós, tudo para termos uma vida boa. Você ia jogar tudo fora por causa dela. Não havia mais um nós, Susana. Acabou há muito tempo. E você sabia disso. Susana limpou as lágrimas com as costas da mão, o rímel manchando seu rosto. Quando olhou para Mateus novamente, toda a máscara de doçura havia caído. Em seu lugar, havia apenas amargura. Você vai se arrepender disso. Ela cuspiu as palavras. Vai se arrepender de ter escolhido essa ninguém em vez de mim. Lívia deu um passo à frente, a voz calma, mas firme. Eu posso ser uma ninguém para você, Susana.
Mas eu amei Mateus quando ele estava entre a vida e a morte. E eu vou continuar amando mesmo que você tente destruir tudo. Porque o amor verdadeiro não precisa de mentiras para existir. Susana olhou para ela com desdém, mas não tinha mais argumentos. Ela havia perdido e sabia disso. Você ainda vai me pagar o divórcio, ela disse para Mateus, tentando uma última cartada. Metade de tudo. É o que a lei diz. Mateus sorriu, mas era um sorriso sem humor. Pode tentar. Mas tenho certeza de que um juiz vai se interessar muito em saber como você manipulou um homem com amnésia, escondeu medicamentos prescritos e conspirou para fraudar uma empresa. A doutora Helena já documentou tudo. Susana ficou lívida. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. Finalmente, virou-se e saiu correndo do quarto, os saltos altos ecoando pelo corredor como tiros. Quando a porta se fechou atrás dela, Mateus desabou de volta na cama como se toda a energia tivesse sido drenada dele. Lívia se sentou ao seu lado, segurando sua mão. Acabou, ela sussurrou. Acabou mesmo. Mas Mateus balançou a cabeça. Ainda não. Ainda tem Roberto. Uma semana depois, Mateus teve alta do hospital. Ele passou os primeiros dias em casa. Não a casa de Susana, mas o pequeno apartamento que Lívia havia alugado. Era apertado, modesto, completamente diferente do que ele estava acostumado. E era perfeito. Numa manhã, Lívia preparava café quando sentiu os braços de Mateus a envolverem por trás. Ela sorriu, apoiando-se nele. Bom dia, amor. Bom dia. Ele beijou o topo da cabeça dela. Preciso te contar uma coisa. Algo no tom dele fez Lívia se virar, preocupada. O que foi? Mateus pegou as mãos dela, o olhar intenso. Eu vou à empresa hoje e vou confrontar Roberto. Vou recuperar tudo que ele tentou me roubar. Mateus, você tem certeza? Ainda está se recuperando e... Tenho que fazer isso, Lívia. Por mim. Por nós. Ele pausou, então colocou a mão sobre a barriga ainda discreta dela. Pelo nosso bebê. Lágrimas encheram os olhos de Lívia. Ela havia contado sobre a gravidez alguns dias antes, com medo de sua reação. Mas Mateus havia chorado de felicidade, abraçando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Só seja cuidadoso, por favor. Prometo. Ele a beijou suavemente. E quando eu voltar, vamos começar a planejar nosso futuro de verdade. Um futuro que ninguém vai poder nos tirar. Quando Mateus entrou na empresa naquela manhã, todos os funcionários pararam para olhar. Havia algo diferente nele, uma determinação, uma força que não estava ali antes. Márcia correu para cumprimentá-lo, os olhos brilhando. Senhor Andrade, que bom vê-lo bem. Obrigado, Márcia. Pode pedir para Roberto vir até meu escritório? Diga que é urgente. Ela assentiu, um sorriso cúmplice nos lábios. Todos na empresa sabiam que algo estava para acontecer. 15 minutos depois, Roberto entrou no escritório com seu sorriso habitual, mas havia cautela em seus olhos. Mateus, que surpresa! Pensei que ainda estivesse se recuperando. Sente-se, Roberto. Havia algo no tom de Mateus que fez Roberto hesitar, mas ele se sentou. Vou ser direto, Mateus disse, cruzando os dedos sobre a mesa. Eu me lembro de tudo e soube da sua recusa em me ajudar quando eu precisava da cirurgia. Da conspiração com Susana para me fazer vender minha parte da empresa. De todas as mentiras. Roberto empalideceu, mas tentou manter a compostura. Mateus, eu não sei do que você está falando. Eu sempre... Não me insulte com mais mentiras. Mateus o interrompeu, a voz perigosamente baixa. Tenho testemunhas, tenho documentos, tenho tudo o que preciso para te processar por fraude e tentativa de apropriação indébita. Roberto passou a língua pelos lábios, nervoso. O que você quer? Mateus se recostou na cadeira, os olhos fixos no sócio que havia tentado traí-lo. Quero que você me venda sua parte da empresa, pelo valor de mercado. Ou então vou à justiça lutar pelo que é meu e apresentar todas as provas sobre sua conspiração com a Susana. O silêncio que se seguiu foi tenso, pesado. Roberto olhava para Mateus como se estivesse vendo um estranho. Você mudou, ele disse finalmente. Não, Mateus corrigiu.
Eu apenas aprendi quem são meus verdadeiros amigos. E você nunca foi um deles. Roberto respirou fundo, derrotado. Está bem, eu vendo, mas vai levar tempo para processar tudo. Você tem 30 dias. Depois disso vou à justiça. Roberto se levantou, a postura curvada, derrotada. Quando chegou à porta, virou-se uma última vez. Ela realmente vale tudo isso? Mateus sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de amor. Mais do que você jamais poderia entender. Quando Mateus voltou para casa naquela noite, encontrou Lívia esperando na porta, ansiosa. Ele a abraçou, erguendo-a do chão, e sussurrou: "Está feito. Somos livres." E pela primeira vez em meses, ambos sentiram que o futuro finalmente lhes pertencia. Os 30 dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Mateus mergulhou de cabeça nos assuntos da empresa, descobrindo a extensão dos danos que Roberto havia causado. Contratos questionáveis, despesas infladas, acordos que beneficiavam apenas o sócio corrupto. Cada documento que ele revisava era mais uma prova da traição que havia sofrido. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Lívia estava ao seu lado em cada passo. Durante o dia, ela trabalhava na loja, mas à noite sentava-se com ele à mesa da pequena sala, ajudando a organizar papéis, fazendo anotações, oferecendo ideias. Seu diploma em administração, antes guardado em uma gaveta junto com sonhos adiados, agora se revelava valioso. "Olha isso", ela disse uma noite apontando para uma planilha. Roberto estava desviando quase 15% do lucro mensal através dessas consultorias externas. Aposto que são empresas fantasmas. Mateus olhou para ela com admiração. "Como você percebeu isso?" Lívia sorriu um pouco tímida. "Aprendi a ler balanços na faculdade e, bem, sempre fui boa com números." Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Você é incrível, sabia disso? Estou apenas ajudando o homem que amo." "Não", Mateus disse, puxando-a para mais perto. "Você está sendo você mesma, forte, inteligente, determinada. E eu quero que você continue sendo assim. Não apenas para me ajudar, mas para realizar seus próprios sonhos." Lívia sentiu o coração apertar de emoção. "Meus sonhos agora incluem você e nosso bebê." Mateus colocou a mão sobre a barriga dela, que começava a mostrar uma pequena curva. "E os meus incluem vocês dois. Mas também inclui ver você brilhar, Lívia. Ver você usar todo esse talento que tem." Ela o beijou suavemente, sentindo pela primeira vez em meses que talvez, apenas talvez, pudesse ter tudo: amor, família e realização pessoal. No 28º dia do ultimato, Roberto finalmente assinou os papéis. Ele entrou no escritório de Mateus com a postura de um homem derrotado, colocou os documentos sobre a mesa e saiu sem dizer uma palavra. Mateus olhou para a assinatura e sentiu um peso enorme sair de seus ombros. A empresa agora era inteiramente dele. Márcia entrou logo depois, sorrindo de orelha a orelha. "Então, ele assinou?" "Assinou." Mateus confirmou, um sorriso se abrindo em seu rosto. "Acabou, Márcia. Realmente acabou." Ela deu um pequeno grito de alegria e, esquecendo a formalidade, abraçou o chefe. Graças a Deus, aquele homem era um câncer nesta empresa. Agora finalmente podemos respirar. Mateus retribuiu o abraço, grato pela lealdade daquela mulher que havia sido sua aliada silenciosa. "Obrigado, Márcia, por tudo, por não desistir de mim, por ajudar Lívia, por ser honesta quando todos os outros mentiam. Você não precisa me agradecer, Sr. Andrade, só fiz o que era certo." Quando Márcia saiu, Mateus pegou o telefone e ligou para Lívia. "Amor, está feito. A empresa é nossa." Do outro lado da linha, Lívia soltou um grito de felicidade. "Sério? Oh, Mateus, eu estou tão orgulhosa de você. Vem aqui. Preciso de você aqui agora. Temos muito que conversar." "Estou saindo agora." Quando Lívia chegou à empresa 1 hora depois, encontrou Mateus esperando-a na recepção. Ele a pegou pela mão e a levou até seu escritório, fechando a porta atrás deles. "Senta aqui", ele disse, indicando a cadeira de frente para a mesa. Lívia sentou, curiosa e ligeiramente nervosa. "O que está acontecendo?" Mateus deu a volta na mesa e sentou-se em sua cadeira executiva, assumindo uma postura formal.
mas havia um brilho divertido em seus olhos. Senhorita Santos, obrigado por comparecer a esta entrevista. Lívia piscou, confusa, e então entendeu. Ela riu entrando no jogo. Entrevista? Sim. Estou procurando uma administradora para a empresa. Alguém inteligente, dedicada, que conheça não apenas números, mas também pessoas. Alguém em quem eu possa confiar completamente. Ele pausou, os olhos encontrando os dela. Alguém que eu ame mais do que tudo neste mundo. As lágrimas encheram os olhos de Lívia. Mateus, estou falando sério, Lívia. Quero que você seja minha sócia. Não apenas na vida, mas também nos negócios. Você tem talento, tem visão, e essa empresa precisa de alguém assim. Precisa de você. Mas eu ainda trabalho na loja. Não tenho experiência em... Você tem um diploma, tem inteligência e tem minha total confiança. O resto, a gente aprende junto. Ele se levantou e se ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos. Casa comigo, Lívia, e construa esse futuro comigo, como minha esposa e como minha sócia. Lívia estava chorando abertamente agora. Ela puxou Mateus para perto, abraçando-o com força. Sim, sim para tudo. Para casar, para a sociedade, para construir nosso futuro juntos. Eles se beijaram ali, no escritório que agora seria deles, selando não apenas seu amor, mas também uma parceria que mudaria suas vidas para sempre. Os meses seguintes foram de transformação. Lívia entrou oficialmente como sócia da empresa, com 30% das ações. Ela pediu demissão da loja e mergulhou de cabeça no novo desafio. No início, era assustador. Reuniões com clientes, decisões importantes, responsabilidades que faziam seu coração acelerar. Mas Mateus estava sempre ao seu lado, encorajando, orientando, confiando. E Lívia floresceu. Ela descobriu que tinha talento para lidar com clientes, que sua gentileza natural era um ativo valioso nas negociações. Descobriu que sua organização meticulosa ajudava a empresa a funcionar de forma mais eficiente. E descobriu que adorava o desafio de aprender algo novo a cada dia. Você nasceu para isso, Mateus disse uma noite, enquanto revisavam projetos na cama do apartamento novo que haviam alugado. Lívia, agora com 6 meses de gravidez, acariciou a barriga arredondada. Eu nasci para muitas coisas, aparentemente. Ser empresária, ser sua esposa, ser mãe. E é excelente em todas elas. Ela o beijou suavemente. Nós somos excelentes juntos. A empresa começou a prosperar como nunca antes. Com Roberto fora do caminho e as práticas desonestas eliminadas, os lucros aumentaram. Novos clientes apareceram, atraídos pela reputação crescente. E Lívia implementou mudanças que fizeram diferença. Melhor comunicação interna, tratamento mais humano dos funcionários, projetos sociais que davam à empresa uma nova imagem. Márcia, promovida a gerente administrativa, não cansava de elogiar. A senhorita Lívia, ou, melhor, a senhora Andrade agora, trouxe uma energia completamente nova para este lugar. As pessoas estão mais felizes, mais produtivas. Mateus sorria sempre que ouvia isso. Ver Lívia brilhar, ver sua confiança crescer a cada dia, era mais gratificante do que qualquer sucesso empresarial. Numa tarde, ele a encontrou em seu escritório, concentrada em um projeto. A luz do sol entrava pela janela, iluminando seu cabelo, e Mateus ficou parado na porta, apenas observando-a. Aquela mulher frágil e assustada que ele havia reencontrado no hospital havia se transformado em uma força da natureza. E ele se apaixonava por ela um pouco mais a cada dia. Está me observando? Lívia perguntou, sem levantar os olhos dos papéis, um sorriso brincando em seus lábios. Sempre, ele respondeu, entrando e beijando o topo de sua cabeça. Como está nosso bebê? Chutando muito. Acho que vai ser jogador de futebol. Ou jogadora. Lívia riu, finalmente olhando para ele. Ou jogadora. Seja qual for, vai ser amado. Muito amado. Mateus se ajoelhou ao lado dela, colocando a mão sobre sua barriga e sentindo um chute forte. Nossa filha ou filho vai ter os melhores pais do mundo. Vai crescer vendo o que é amor verdadeiro, parceria, respeito. E vai saber que às vezes, quando tudo parece perdido, o amor pode nos salvar.
Lívia completou, os olhos marejados. Sempre, Mateus sussurrou beijando-a. O amor sempre nos salva. Mas enquanto Lívia e Mateus construíam seu futuro, sombras do passado ainda os observavam. Susana estava sentada no bar vazio de um hotel de luxo, o terceiro copo de vinho já pela metade. Seu reflexo na parede espelhada mostrava uma mulher diferente daquela que costumava ser. O cabelo menos impecável, a maquiagem borrada nas bordas, os olhos carregados de raiva e ressentimento. Ela havia perdido tudo. O divórcio havia sido finalizado e o juiz, após conhecer todas as evidências de manipulação e fraude, não lhe concedera praticamente nada. Mateus ficara com a casa, os bens, tudo. Ela havia tentado processar, contratar advogados caros, mas a verdade pesava contra ela como uma âncora. E o pior de tudo, Mateus era feliz. Feliz com aquela mulher insignificante. Feliz construindo uma vida que deveria ter sido dela. Preciso de outra garrafa, ela disse ao bartender a voz pastosa. Acho que a senhora já bebeu bastante, senhora Andrade. Não sou mais Andrade. Ela cuspiu as palavras com veneno. Não sou mais nada. Foi quando Roberto apareceu, deslizando para o banco ao lado dela. Ele também não estava bem. A venda forçada de sua parte na empresa o deixara em situação financeira difícil e sua reputação no mercado estava manchada. Ninguém queria fazer negócios com um homem conhecido por fraude. Susana, ele disse em tom de cumprimento. Ela o olhou com desprezo. O que você quer, Roberto? Vem me dizer como arruinou tudo? Nós arruinamos tudo, ele corrigiu pedindo um uísque. Mas não precisa ser o fim. Susana ficou ali por mais um momento. Então, se levantou lentamente. Ela olhou para Roberto e algo mudou em seu rosto. A raiva se dissolveu, deixando apenas cansaço. A tempestade finalmente havia passado. Mas a jornada de Lívia e Mateus estava longe de terminar. O melhor ainda estava por vir. 5 meses se passaram desde que a farsa foi descoberta. A vida havia encontrado um ritmo novo, mais tranquilo. A empresa prosperava sob a gestão conjunta de Mateus e Lívia. Os projetos se multiplicavam e a reputação deles no mercado crescia a cada dia. Mas o que realmente importava estava acontecendo dentro do pequeno apartamento que agora chamavam de lar. Lívia estava com 9 meses de gravidez, enorme e desconfortável, mas radiante. Mateus a observava com adoração enquanto ela tentava alcançar os próprios pés para amarrar os sapatos. Deixa eu fazer isso, ele disse ajoelhando-se à sua frente. Eu consigo, Lívia protestou, mas já estava sem fôlego, só de se curvar. Eu sei que consegue, você consegue tudo. Mateus amarrou os sapatos dela com cuidado, depois beijou a barriga redonda. Mas me deixa ajudar, me deixa cuidar de vocês dois. Lívia passou a mão pelos cabelos dele, os olhos marejados de emoção. A gravidez a deixava emotiva, mas aquilo era diferente. Era gratidão pura por ter aquele homem ao seu lado. Eu te amo tanto, ela sussurrou. E eu te amo mais, ele respondeu, levantando-se para beijá-la. De repente, Lívia sentiu uma contração forte que a fez se dobrar e segurar a barriga. Mateus a segurou, imediatamente os olhos arregalados. É agora? É o bebê? Acho que... Ai! Outra contração veio, mais forte. Acho que sim. Mateus entrou em modo de pânico controlado. Pegou a bolsa do hospital que estava pronta há semanas, ajudou Lívia a descer as escadas, colocou-a no carro com um cuidado quase reverente. Suas mãos tremiam enquanto dirigia, mas ele tentava manter a calma para não assustá-la. Respira, amor. Devagar, como a médica ensinou. Estou respirando, Lívia disse entre dentes, agarrando o banco. Só dirige rápido. Estou dirigindo, mas com cuidado. Apesar da dor, Lívia riu. Ali estavam eles, prestes a se tornarem pais. E Mateus estava tão nervoso que esquecera onde ficava o freio de mão. O hospital foi um borrão de atividades. Enfermeiras, médicos, luzes fluorescentes, o cheiro característico de desinfetante. Lívia foi levada rapidamente para a sala de parto e Mateus não saiu do lado dela nem por um segundo. As horas se arrastaram em uma eternidade de dor e esforço. Mateus segurava a mão de Lívia, enxugava seu suor, sussurrava palavras de encorajamento
enquanto ela lutava para trazer seu bebê ao mundo. Você consegue, amor. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você consegue, ele repetia como um mantra. E então, depois de 12 horas de trabalho de parto, um choro forte e indignado encheu a sala. É uma menina, a médica anunciou, erguendo um pequeno ser vermelho e perfeito. Lívia desabou na cama, exausta, mas sorrindo através das lágrimas. Mateus estava chorando abertamente, sem se importar com quem visse. Quando a enfermeira colocou a bebê nos braços de Lívia, o mundo inteiro pareceu parar. Ela era pequena, perfeita, com um tufo de cabelos escuros e olhinhos que piscavam tentando se adaptar à luz. Lívia a segurou contra o peito, sentindo um amor tão imenso que parecia impossível caber dentro do coração. Oi, minha princesa, ela sussurrou, beijando a cabecinha macia. Eu sou sua mãe, e esse aqui é seu pai, que te ama mais do que tudo. Mateus se inclinou beijando primeiro Lívia e depois a testa da filha. Sua voz saiu embargada. Bem-vinda ao mundo, Helena. Nossa pequena Helena. Eles haviam escolhido o nome em homenagem à doutora Helena, a médica que havia salvado a vida de Mateus e que havia sido a ponte para eles se reencontrarem. Quando souberam, alguns dias antes, a médica havia chorado de emoção. Os primeiros dias com Helena foram um turbilhão de fraldas, noites sem dormir e um amor tão profundo que chegava a assustar. Mateus se revelou um pai dedicado, acordando nas madrugadas para ajudar com as mamadas, trocando fraldas como se tivesse feito aquilo a vida toda, embalando a filha enquanto cantava músicas desafinadas que a faziam dormir. Lívia o observava nesses momentos e sentia o coração transbordar. Aquele homem que havia perdido as memórias e as recuperado, que havia lutado contra conspirações e traições, agora estava ali, sussurrando bobagens para uma bebê de 3 quilos, como se ela fosse a coisa mais importante do universo. E era. Uma tarde, enquanto Helena dormia no berço ao lado, Mateus se deitou ao lado de Lívia na cama. Em que você está pensando? Ele perguntou, acariciando o rosto dela. Em como chegamos até aqui. Lívia respondeu, os olhos brilhando. Em como há 1 ano atrás eu estava perdendo tudo. Meu apartamento, você, minha esperança. E agora você tem tudo, Mateus completou. Não, Lívia corrigiu, virando-se para olhá-lo nos olhos. Agora nós temos tudo. Uma filha linda, uma empresa próspera, um futuro brilhante. Mas mais do que isso, temos um ao outro. Mateus a beijou, um beijo lento e cheio de promessas. Para sempre, ele murmurou contra os lábios dela. Não importa o que aconteça, nós vamos estar juntos. Para sempre. Para sempre, ela ecoou. 2 semanas depois, Márcia organizou uma pequena celebração na empresa. Não era apenas para comemorar o nascimento de Helena, mas também para marcar oficialmente a nova fase da Andrade em Santos Arquitetura. O nome havia mudado para refletir a sociedade real entre Mateus e Lívia. Os funcionários se reuniram no salão principal, que Márcia havia decorado com balões e faixas. Havia um bolo enorme com a foto de Helena impressa em glacê. Quando Lívia e Mateus entraram carregando a bebê, todos aplaudiram. Discurso! Discurso! Alguém gritou. Mateus olhou para Lívia, que assentiu encorajadora. Ele limpou a garganta, ajeitando Helena nos braços antes de falar. Há quase 1 ano atrás eu estava em uma cama de hospital, sem memória, sem direção, sem saber quem eu realmente era. E esta mulher, ele olhou para Lívia com tanto amor que fez vários presentes se emocionarem. Esta mulher incrível me salvou, não apenas pagando pela cirurgia, não apenas ficando ao meu lado, mas me mostrando o que é amor verdadeiro, o que é força, determinação, perdão. Lívia estava chorando silenciosamente e Márcia lhe ofereceu um lenço. E hoje olho para o que construímos juntos, Mateus. Continuou a voz falhando um pouco. E percebo que quase perdi tudo isso. Quase deixei mentiras e manipulações destruírem o que há de mais precioso. Mas o amor venceu. A verdade venceu. E agora temos não apenas uma empresa de sucesso, mas uma família, uma filha, um futuro. Ele passou Helena para Lívia e a abraçou, beijando-a sob os aplausos emocionados de todos. Obrigado,
Mateus disse para a equipe. Obrigado por acreditarem em nós, por ficarem ao nosso lado, por fazerem parte desta história. Vocês não são apenas funcionários, são família. A celebração durou horas. Havia riso, música, comida e aquela sensação calorosa de comunidade que só acontece quando pessoas genuinamente se importam umas com as outras. Helena foi passada de colo em colo, admirada e adorada por todos. Quando finalmente voltaram para casa naquela noite, exaustos, mas felizes, Mateus colocou Helena no berço e se deitou ao lado de Lívia. Foi um dia perfeito, ele disse. Foi, Lívia concordou, aconchegando-se a ele. Mas sabe o que é mais perfeito? O quê? Saber que teremos milhares de dias assim pela frente, juntos. Mateus a beijou suavemente, sentindo uma paz profunda se instalar em seu peito. Juntos, ele repetiu. Sempre juntos. E ali, naquela pequena sala iluminada apenas pela luz suave do abajur, com sua filha dormindo tranquilamente e o amor de sua vida em seus braços, Mateus soube que havia encontrado o que procurava a vida toda. Não sucesso, não dinheiro, não reconhecimento, mas lar, família, amor verdadeiro. 3 meses depois, em um jardim simples, mas lindamente decorado, Lívia caminhava até o altar, usando um vestido branco elegante, carregando Helena nos braços. A pequena usava um vestidinho de daminha e olhava curiosa para tudo ao redor. Mateus esperava no altar, os olhos marejados ao vê-la se aproximar. Não havia multidões, apenas as pessoas que realmente importavam. Márcia, que chorava de emoção. A doutora Helena, que havia sido convidada, especial. Alguns funcionários leais da empresa, a mãe de Mateus, alguns amigos próximos de Lívia. Quando Lívia chegou ao altar, Mateus pegou Helena nos braços e os 3 ficaram ali juntos, uma família completa, enquanto o celebrante falava sobre amor, compromisso, superação. Mateus, você aceita Lívia como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, pelo resto de suas vidas? Aceito, Mateus disse, a voz firme apesar das lágrimas. Com todo o meu coração aceito. E você, Lívia, aceita Mateus como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, pelo resto de suas vidas? Lívia olhou para Mateus, para Helena nos braços dele e sentiu uma paz profunda se instalar em sua alma. Aceito, sempre aceitei, desde o primeiro momento. Quando se beijaram como marido e mulher, Helena deu um gritinho de alegria que fez todos rirem através das lágrimas. E ali, naquele jardim banhado pela luz suave da tarde, uma nova família foi oficialmente selada. 5 anos depois, a manhã de sábado chegou com o sol entrando pelas janelas amplas da casa nova. Não era uma mansão. Lívia e Mateus nunca foram pessoas de ostentação, mas era espaçosa, aconchegante, com um jardim onde Helena podia brincar e um escritório onde ambos trabalhavam quando precisavam levar serviço para casa. Lívia acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Ela se espreguiçou, sentindo a cama vazia ao seu lado, e sorriu. Já sabia o que encontraria lá embaixo. Desceu as escadas descalça, o roupão de seda amarrado na cintura, e parou na porta da cozinha para observar a cena. Mateus estava de avental, os cabelos bagunçados, tentando fazer panquecas, enquanto Helena, agora com 6 anos, estava sentada no balcão ajudando a misturar a massa. Ela estava suja de farinha da cabeça aos pés, rindo daquela forma contagiante que só crianças conseguem. Papai, você colocou farinha demais, ela disse, tentando soar séria, mas falhando, miseravelmente enquanto ria. Foi você quem jogou meia xícara a mais, senhorita, Mateus respondeu, fazendo cócegas nela. Bom dia para vocês dois, Lívia disse, entrando na cozinha. Mamãe! Helena pulou do balcão direto nos braços dela, manchando o roupão de farinha. A gente está fazendo café da manhã surpresa para você. Estou vendo, Lívia disse, beijando a filha e depois Mateus. E está ficando lindo. Está ficando uma bagunça, Mateus corrigiu com um sorriso. Mas é feito com amor. Eles terminaram as panquecas juntos, a cozinha ficando cada vez mais caótica, mas ninguém se importava. Quando finalmente se sentaram à mesa,
Helena começou a tagarelar sobre a festa de aniversário que teria na semana seguinte, sobre os amigos da escola, sobre o desenho que estava fazendo. Lívia e Mateus trocaram olhares por cima da cabeça dela, aquele olhar que casais apaixonados desenvolvem, cheio de cumplicidade, gratidão, amor profundo. Depois do café, enquanto Helena assistia, desenhos na sala, Mateus puxou Lívia para o escritório. "Preciso te mostrar uma coisa", ele disse ligando o computador. Na tela, apareceu um projeto arquitetônico lindo. Um centro comunitário com biblioteca, espaços para oficinas, áreas de convivência. "O que é isso?", Lívia perguntou impressionada. "É nosso próximo projeto, mas não é um projeto comercial." Mateus a puxou para sentar em seu colo. "Lembra que sempre falamos em fazer algo que realmente ajudasse pessoas? Algo que fizesse diferença? Sim. Conseguimos aprovação da prefeitura e patrocínio de 3 empresas. Vamos construir um centro comunitário no bairro onde você cresceu. Um lugar onde pessoas que passam por dificuldades possam ter acesso à educação, capacitação profissional, apoio jurídico gratuito. Tudo o que você gostaria de ter tido quando precisou." Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. "Mateus, você fez isso?" "Nós fizemos isso." Ele corrigiu, limpando as lágrimas dela com o polegar. "Você teve a ideia. Você escreveu o projeto. Eu só coloquei no papel. Este é nosso legado, amor. Não apenas uma empresa de sucesso, mas algo que vai mudar vidas." Lívia o beijou profundamente, sentindo o coração transbordar. "Eu te amo tanto. Tanto que às vezes ainda não acredito que isso é real." "É real", Mateus sussurrou. "E vai continuar sendo real todos os dias da nossa vida." À tarde, receberam visitas. Márcia chegou trazendo um bolo, com seu neto pequeno que era da mesma idade de Helena. Doutora Helena também apareceu, agora uma amiga próxima da família, trazendo livros infantis para sua xará. Até mesmo alguns funcionários da empresa passaram para um churrasco improvisado no jardim. Enquanto Mateus cuidava da churrasqueira, rodeado de homens discutindo futebol, Lívia estava sentada na varanda com Márcia e doutora Helena, observando as crianças brincarem no jardim. "Vocês sabem o que eu estava pensando?", Lívia disse, tomando um gole de suco. "Como é incrível olhar para trás e ver o quanto mudamos." "Você mudou muito", Márcia concordou com um sorriso carinhoso. "Lembro da primeira vez que te vi no hospital. Você estava tão assustada, tão perdida. E olha você agora, empresária de sucesso, mãe maravilhosa, mulher inspiradora." "Eu não fiz nada de especial", Lívia disse corada. "Fez sim", doutora Helena interveio. "Você escolheu o amor quando seria mais fácil desistir. Escolheu lutar quando seria mais fácil se render. Escolheu perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. E essas escolhas te transformaram. Transformaram todos ao seu redor." Lívia olhou para Mateus, que naquele momento estava ensinando Helena a assar marshmallow no espeto. Ele era tão paciente, tão amoroso, e ela sabia que ele diria a mesma coisa sobre ela, que ela o havia transformado. Quando a noite caiu e todos foram embora, a casa voltou à sua tranquilidade. Helena estava exausta e foi para a cama sem reclamar. Lívia e Mateus fizeram o ritual noturno: ler uma história, dar beijos de boa noite, deixar a luz do corredor acesa do jeito que ela gostava. Depois foram para a varanda, com 2 taças de vinho, sentando-se na rede que haviam colocado ali. O céu estava repleto de estrelas, a noite morna e perfumada pelas flores do jardim. E ali, naquela casa cheia de amor, em uma noite estrelada qualquer, a história de Lívia e Mateus continuava sendo escrita, não com grandes dramas ou tragédias, mas com pequenos momentos de felicidade cotidiana, café da manhã bagunçado, risadas no jardim, abraços, antes de dormir. Porque no final, o verdadeiro final feliz não é um momento grandioso, é a escolha diária de amar, de lutar, de construir. É acordar todos os dias e escolher a mesma pessoa, repetidamente, com a certeza de que o amor vale cada sacrifício, cada lágrima, cada batalha. E Lívia e Mateus haviam aprendido isso da forma mais difícil possível, mas também da mais bela. O amor não é um destino, é uma jornada, e a jornada deles estava apenas começando. Mensagem final. Às vezes, a vida nos tira tudo,
nos coloca de joelhos, nos faz questionar se vale a pena continuar lutando. Mas é exatamente nesses momentos que descobrimos quem realmente somos. É na dor que encontramos força. É na perda que aprendemos a valorizar. É na escuridão que a luz brilha mais forte. Lívia era uma mulher comum que se tornou extraordinária, não porque teve uma vida fácil, mas porque escolheu não desistir quando seria tão simples fazer isso. Ela escolheu o amor quando o ódio seria mais fácil. Escolheu perdoar quando a vingança seria mais satisfatória. Escolheu lutar quando render-se seria menos doloroso. E você? Que escolhas está fazendo hoje? Que batalhas está lutando? Que amor está defendendo? Porque no final, não são os dias fáceis que nos definem. São os dias impossíveis que superamos. São as tempestades que atravessamos. São os amores pelos quais lutamos contra todas as probabilidades. A sua história ainda está sendo escrita. E o próximo capítulo pode ser o mais bonito de todos. Nunca desista do amor. Nunca desista de você. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim, você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.